Gente, toda a nossa referência de vida é baseado nos atos do Senhor Jesus. Toda a nossa referência de vida. Não tem filosofia, não tem poesia, não tem argumento, não tem conversa. Se não for baseado naquilo que Jesus ensinou, então você não tem um lastro principal. Como foi que Jesus tratou a queda? Como foi que Jesus tratou as pessoas que estavam perto dele, que caíram? Mesmo aqueles que receberam seus ensinamentos. Apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, ele caiu. Jesus andou com Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio que Pedro andou com Jesus, Pedro chegou diante das pessoas e disse: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem. Além de outras quedas que Pedro teve ao longo do ministério, ele teve essa principal. Ele negou o seu amigo, ele traiu o seu principal amigo e o pior, sem chance de pedir perdão, porque agora seu amigo morreu. O que é que Pedro sentiu? O que é que Pedro fez? Eu acho interessante essa passagem, porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Jesus chama o anjo, conversa com o anjo, e o anjo dá um recado à mulher, ou o próprio Jesus, como outros evangelistas dizem, o próprio Jesus dá um recado, e ele fala assim: vai lá, diz aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Interessante é que essa mensagem vai a Pedro na igreja. Observe bem, essa mensagem é levada para Pedro quando ele está na igreja. Pedro caiu, Pedro negou, Pedro estava acabado, Pedro estava destruído, mas ele estava onde? Na igreja. Quando a mulher Maria Madalena leva o recado, ela leva para a igreja, ela não sai procurando Pedro jogado nos cantos, caído bêbado ou caído drogado para dar a mensagem, não. Ela vai na igreja e Pedro está lá, e ele recebe essa mensagem de Jesus. Depois que Jesus ressuscita, que ele encontra-se com Pedro, ele chama Pedro para uma conversa. E como grande terapeuta, ele quer ouvir de Pedro agora o que é que se passa na mente dele depois do que ele fez. Jesus o faz confessar o seu nome 3 vezes. Pedro confessa o nome de Jesus 3 vezes. E só depois que ele confessa o nome de Jesus 3 vezes, ele está reintegrado. Imagine, pensa comigo aqui, gente, agora. Imagine se Judas tivesse ido se aconselhar com a igreja. Imagine se Judas não tivesse ido se aconselhar com o fariseu. Quando ele pega as 30 moedas de prata e ele vai devolver no templo, e ele conversa com quem lá? Ele conversa com o fariseu. Então você que acha que as pessoas que caem, elas devem ser pisoteadas, elas devem ficar na sarjeta, você que acha isso, você não é crente não, você é fariseu. Porque fariseu foi que disse a Judas: ó, eu não quero nem saber de você, isso é contigo, você traiu ele, você vendeu ele, agora é com você, não quero nem saber de você. E pegou, Judas então pega as 30 moedas, lança no templo e vai se enforcar. Porque ele foi se aconselhar com a pessoa errada, ele foi se aconselhar com o fariseu. E o problema é que muitas vezes a igreja, as pessoas da igreja, não aceitam o outro depois que cai, sabe por quê? Porque são envolvidas pelo farisaísmo, são fariseus. Entenda isso comigo, gente. Eu estou falando a partir do comportamento de Jesus. A história de Judas teria sido diferente se ele, ao invés de ir conversar com o fariseu no templo, se ele fosse conversar com a igreja, com pessoas, com os discípulos. E agora, Pedro? Ô João, e agora, João? Eu vendi Jesus, João. Mas, João, eu não queria fazer isso. Ô, João, eu estou arrependido. Imagine, gente, o maior erro de Judas não foi ter traído Jesus. Foi ter ido procurar conselho no meio de fariseu. E eu digo a você, sem sombra de dúvida, como alguém que está no Evangelho há 38 anos, há quase 40 anos eu estou no Evangelho. Eu me converti, eu aceitei Jesus. E eu digo a você, às vezes, as pessoas de fora, elas condenam a gente menos do que muitos de dentro. Claro que não são todos, mas muitos de dentro não perdoam. O que está acontecendo com o pastor, como eu já disse,
Adeildo Costa, eu gostaria, sincero e honestamente, de ouvir a sua esposa. Eu gostaria, sinceramente, de ouvir a sua mãe. Eu gostaria de ouvir seus filhos sobre o que está acontecendo com ele. Porque eu não sou muito de romantizar erro não, sabe, gente? O erro cometido, ele deve ser analisado, deve ser corrigido, a pessoa deve ser chamada a atenção. Agora, quando a pessoa pede perdão, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa quer mudar a sua postura, ela quer mudar de vida, quem sou eu, gente, para dizer o outro? Quem sou eu para tirar pedra no outro? Se o próprio Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus não condenou ninguém. Agora o irmão cai perto de nós, a gente vai simplesmente desistir do irmão? Igreja, gente, é um hospital. Você já foi no hospital? Você já viu como é um hospital? Chega gente de todo tipo. No hospital chega gente sem perna, no hospital chega gente com dor, gritando, no hospital chega gente sem olho, chega gente todo ensanguentado. Mas a igreja de hoje infelizmente, não está parecendo tanto um hospital. Porque o hospital quando você vai a um hospital, você é recebido por assistente social, você é recebido por enfermeiro. No hospital, você é recebido por médicos, por funcionários. E de que forma eu e você temos agido como igreja? Nós temos sido um hospital para aquelas pessoas que têm chegado? Médico também precisa do hospital, gente. Enfermeiro também precisa do hospital. Quantas vezes os próprios assistentes sociais, que recebem tão bem as pessoas, eles estão lá internados? Por que um pastor, então, ele não pode ser recebido no hospital de Deus? Por que um pastor não pode ser abraçado no hospital de Deus? Afinal de contas, que igreja somos nós? Quando um dedo seu, ele fica doente, você faz o quê? Você arranca esse dedo e joga fora? Isso é princípio bíblico. Então qualquer irmão que caiu, qualquer irmão que pecou, ele deve ser abraçado, deve ser trazido. O que não pode haver, como eu já disse, é a valorização da tragédia. Senão você gera o mesmo comportamento em outros. Já que todo mundo está se valorizando o pastor fulano, o irmão fulano, porque caiu, eu também agora vou cair para ver se alguém me valoriza. O que não deve acontecer é a supervalorização da tragédia. Mas o abraço ao irmão, a nova oportunidade ao irmão, claro que deve ser dada.